Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a polarização por realimentação de coletor. Somente recordando aqui a polarização estável do emissor, nós colocamos um resistor no emissor para compensar a corrida térmica, né? Ou seja, aquela variação do beta com a temperatura que provoca uma corrente mais alta de coletor. Então, essa resistência de emissor aqui contorna esse problema. De que forma? Quando ocorre o aumento da temperatura e aumenta o beta, a corrente IC, que é a corrente do coletor, tende a aumentar, né? Aumentou o beta, aumenta a relação de corrente de base e corrente de coletor, então ela aumenta. Porém, neste circuito, quando a corrente do coletor aumenta, aumenta também a corrente no emissor, em cima dessa resistência, e aumenta a queda de tensão nela. Como é que esse circuito compensa, né? A corrente que vem para a base, ela depende da tensão VCC do 0,7 do transistor e desta tensão, ou seja, a tensão em cima do resistor, que controla a corrente de base, é VCC menos 0,7 menos a tensão em RE. Se essa tensão aumentar, a tensão em cima da resistência RB fica menor e a corrente de base diminui. Então, o que temos é isto aqui. O beta aumenta, a corrente de coletor aumenta. A tensão no RE aumenta também, porque a corrente de coletor é a mesma do emissor. E, com o aumento da queda de tensão, a corrente de base diminui. A corrente de base diminui, então a corrente de coletor, que é controlada pela corrente da base, também diminui. Ou seja, houve um aumento da corrente e depois houve uma diminuição. Na verdade, isso aqui não ocorre como uma sequência, né, de eventos, de fatos, né, que um atrás do outro. Na verdade, quando a corrente do coletor começa a aumentar, aqui já começa a diminuir, né, e a coisa fica equilibrada e fica compensada, né? O que nós vamos fazer agora é uma modificação nesse circuito que é chamada de polarização por realimentação de coletor. Ao invés de utilizar essa resistência de RB ligada no VCC, nós vamos desligar ela aqui e ligar no coletor. Vamos ver esse circuito como fica. Aqui, olha, eu desliguei a corrente, o RB que estava ligado no VCC e liguei no coletor. Com isso, a corrente da base, que ela é controlada por esta resistência, mas depende da tensão que está em cima dela, a corrente da base vai passar pela resistência de coletor, não pelo coletor, né? Vai passar pela resistência de coletor, passar pela resistência da base e passar pela resistência do emissor. Ou seja, a corrente de polarização, a corrente de base, passa pelas três resistências, passa por esta e por esta. Então, a corrente de base agora depende, que controla, né, a corrente de coletor e de emissor, ela depende dos três valores, né? Aí surge uma questão, como é que eu vou calcular a corrente da base, se a corrente da base depende da queda de tensão nessas resistências, que é a corrente de coletor. Mas a corrente de coletor depende da corrente da base, uma coisa depende da outra, né? Como é que se soluciona esse problema aqui? A forma de resolver é parecida ou quase idêntica à forma que nós resolvemos com a polarização estável do emissor, né? Na polarização estável do emissor, nós utilizamos um recurso matemático que foi pegar as resistências que estão do lado de lá, onde a corrente é alta, né? A corrente do coletor, corrente do emissor são correntes altas, e quando for calcular para o lado de cá, né? Calculando o lado de cá, a gente multiplica por beta. Então, aqui está um exemplo mostrando beta vezes RE, mas nós vamos usar ele para beta vezes RC, né? Porque o RC também está no circuito agora, faz parte da corrente da base, então nós vamos multiplicar o RC por beta. Vamos ver como é que fica matematicamente, né? Matematicamente está aqui, olha, a corrente da base, que vai passar aqui por esse resistor, é VCC, seguindo o caminho aqui, menos 0,7. Então, esta é a tensão que provoca a corrente da base, né? O VCC menos 0,7, dividido pelas resistências. Agora, vamos ver quais são as resistências. São as três, né? As três resistências estão controlando aqui a corrente que vem para a base, né? Só que o RB
a gente utiliza ele normal, sem multiplicar por beta. E o RC e o RE a gente vai multiplicar por beta. Veja que na fórmula aqui eu pus em evidência, mas na verdade é RB mais beta RC mais beta vezes RE. Eu simplesmente coloquei em evidência aqui, mas o beta está multiplicando o valor das duas resistências, né? Neste exemplo aqui, eu coloquei alguns valores, né? 10 volts, 4,7, 90, enfim, esses valores aqui. E vamos aplicar então essa técnica. Olha só, IB igual a VCC menos 0,7, então 10 menos 0,7, dividido por 250K, sem multiplicar por beta, mais o beta, que é 90, que multiplica os dois resistores, 4,7 mais 1,2. Resolvendo, chegamos aqui na corrente da base. E nós sabemos que a partir do momento que nós sabemos a corrente da base, multiplica por beta, acha a corrente do coletor, enfim, todos os parâmetros do circuito já são encontrados, né? Aqui, só continuando, né, dando um prosseguimento aqui, a corrente do coletor é beta vezes o IB, que nós encontramos, que era 11,91, né? E então 90 vezes 11,91 deu 1,07 miliamperes. Encontramos a corrente no coletor, né? Então aqui está a solução do problema. Nós encontramos, né, utilizando aquela fórmula, a corrente da base, e a corrente da base nós calculamos a corrente do coletor. Agora basta calcular as quedas nas resistências para achar o VE, o VC, VCE e a potência no transistor, né? Bem, essa é a explicação da polarização por realimentação de coletor e até a próxima então, pessoal.